Fala pessoal, tudo bem? Agora que nós já vimos genealogia de Jesus, filiação, etc. e João Batista, nós vamos ver, antes de começar o ministério de Jesus, que tem a tentação de Jesus, né? Segundo Marcos, que é o evangelho mais antigo, ele fala assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ele esteve no deserto por 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Marcos só fala isso, pessoal, tá? Fala que ele foi tentado por Satanás. Só que Satanás, pessoal, não é um ser, tá? Satanás é só uma expressão em hebraico, um substantivo que significa inimigo, adversário, opositor, tá? Eu já tenho vídeo sobre isso no outro canal de teologia, uma hora eu vou fazer um aqui explicando, mas ali não tinha nenhum ser com Jesus. Tanto que ele coloca na mesma cena ali de Jesus feras. Aqui o termo grego é therion, tá? É o mesmo termo que aparece em Daniel, nas 4 feras, ou em Apocalipse, que seriam animais ferozes, que habitam no deserto, como o chacal, por exemplo. Então Jesus estava entre as feras e os anjos o serviam. Tá. Engraçado, né? Ele ser tentado pelo diabo, mas ali está no cenário que tem seres angelicais com ele. Muito curioso isso, né? Então Marcos só fala isso, ele foi tentado por Satanás e as feras o serviram. Quando chega em Mateus e Lucas, que usaram Mateus como base, já muda um pouco tudo. Mateus capítulo 4 fala assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. Então aproximou-se o tentador e disse: se é o Filho de Deus, manda essas pedras virarem pão. Aí Jesus responde: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Essas 3 tentações, pessoal, só ver o que a Bíblia comenta aqui. Jesus é levado ao deserto para ser tentado durante 40 dias, como outrora Israel durante 40 anos. Deuteronômio 8, 2, 4. Também Números 4, 34. Aí conhece 3 tentações destacadas por 3 citações tomadas de Deuteronômio 6, 8, capítulos dominados conforme a ética de Mateus, pelo mandamento de amar a Deus. A primeira vista enigmática pode ser compreendida à luz da tradição judaica, que interpreta Deuteronômio 6, 5 como tentações como o amor de Deus. Vamos ver aqui Deuteronômio 6, 5. Portanto, amarás seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Basicamente isso. Mas o que acontece, pessoal? Primeiro ponto. Se Marcos, que é o mais antigo, só falou que ele foi tentado por Satanás, de onde que Mateus e Lucas tiraram as 3 tentações? Essa é a primeira pergunta. Da onde eles tiraram essas 3 tentações e o diálogo de Jesus com o suposto diabo? Primeira pergunta. Segundo, os diálogos são estúpidos, porque, por exemplo, o diabo fala para Jesus que ele vai dar para ele tudo o que ele quiser se ele se ajoelhar perante ele todos os reinos da terra. Quer ver, ó? Tomou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, com seu esplendor, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorardes. Aí Jesus falou: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestará culto. Também está em Deuteronômio. Só que em Isaías 37:16, pessoal, olha o que é que diz aqui, ó. O diabo ofereceu por Jesus todos os reinos da terra, correto? O Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que te assenta sobre o querubim, tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Então Isaías fala que Deus é o único Deus de todos os reinos da terra. Por que o diabo estaria oferecendo isso para Jesus? Quer ver mais? Ó, Jeremias 34:1. Jeremias 34:1. Palavra dirigida a Jeremias da parte de Deus, na época em que Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, todos os reis da terra, submetidos à sua dominação. Nabucodonosor tinha todos os reinos da terra, porque segundo aqui Deus deu para ele. E quem deu para o diabo? Vamos ver mais uma aqui, ó. Esdra 1:2. Cadê o livro de Esdra? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para cumprir a palavra de Deus pronunciada por Jeremias,
Deus despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou proclamar de viva voz, por escrito, em todo o seu reino o seguinte: assim fala Ciro, rei da Pérsia: Deus, o Deus do céu, aqui é o tetragrama, até o Deus dos hebreus, entregou-me todos os reinos da terra. Então, se a Bíblia fala que Deus é o dono de todos os reinos da terra, Deus de todos os reinos, por que o diabo estaria oferecendo isso aqui para Jesus, pessoal? Ou o diabo está subestimando a inteligência de Jesus, ou o diabo é burro, porque na verdade todos os reinos da terra eram de Deus. Por causa dessa palavra aqui, pessoal, Satã. A palavra Satã em hebraico, que nem eu falei, ela não é um ser, tá? Vou só escrever aqui para vocês, Satã. Satã em hebraico não é um ser, é uma oposição, o inimigo, um adverso, aquilo que adversa você. Por exemplo, quando o anjo aparece para Balaão, em Números 22, ele fala assim: Deus me enviou como teu Satã, como teu adversário, para me opor a você. No livro de Reis fala assim, que Deus levantou para Salomão um Satã, que era Ben-Hadad, o rei da Síria. Ou seja, levantou um inimigo para Salomão. Alguém que era um ser humano, não era um ser metafísico nem espiritual. Jesus vira para Pedro e fala assim, depois que Jesus fala que ia ser flagelado, crucificado, etc., ele fala: aparta-te de mim, Satanás, porque tu pensa mais nas coisas dos homens que de Deus. Ele se virou para Pedro. Pedro era um Satanás? Não. É porque Pedro estava se opondo à paixão que Jesus ia passar, a crucificação, o flagelo, etc. Então, naquele momento, Pedro se tornou um Satã, porque ele estava se opondo ao que deveria acontecer. E o mesmo acontece aqui com Jesus. Quando Jesus vai para o deserto, Mateus fala que ele teve fome. Então, como ele teve fome, ele começou a delirar, porque ele estava refletindo se ele deveria ser o Messias, como os judeus esperavam, um rei, como foi o rei Davi, por exemplo, ou se ele deveria só trazer uma mensagem profética para aquela geração, uma mensagem de luz, de amor e de esperança. Aí quando ele tem fome, o que o diabo fala para ele? Transforma essas pedras em pão. Ali era ele meditando sobre si mesmo, se ele poderia transformar uma pedra em pão ou não. Então não tinha outro ser ali com Jesus, porque ele estava com feras e anjos. Então ele, como ele sente fome, ele pensa: puxa, eu podia usar meu poder para transformar essa pedra em pão. Só que se ele fizer isso, ele ia quebrar o jejum. Então o que ele pensa? Não, eu não vou quebrar o jejum, porque senão eu vou estar pecando. Então ele fala: nem só de pão vive o homem. Isso aí está na Bíblia, está no Velho Testamento. O diabo conhece a Bíblia? Então ali é o próprio Jesus refletindo. Depois o diabo oferece os reinos da terra para ele. Por quê? Porque o Messias, se Jesus tivesse sido o Messias como os judeus esperavam, que nem um rei que governasse Israel, Deus iria dar para ele todos os reinos da terra. Ó, Deus, não o diabo. Então ali ele mesmo refletindo: olha, se eu me prestar idolatria, essas coisas, eu posso ser o Messias idolatrado e venerado por esse povo, e eu vou ter todos os reinos da terra. Aí ele mesmo fala: não, eu não vou fazer isso não. Ele fala: não, aparta-se de mim, Satanás, porque não tentarás ao Senhor teu Deus. E a passagem que o diabo leva ele no pináculo do templo também. Ali no pináculo do templo é só mais uma tentação, quando ele fala assim: você pede para os seus anjos virem te pegar, não sei o que. É ele mesmo refletindo. Aí ele fala: não, eu não vou tentar o Senhor meu Deus, né, usando meus poderes que ele tinha de sobre-humano para poder fazer uma coisa boba como pular do pináculo do templo. Então aqui em todo momento, pessoal, Mateus e Lucas, o que eles colocam aqui, que nem Marcos colocou, era meramente Jesus refletindo sobre o seu caráter messiânico. E essa passagem, pessoal, ela nada mais é do que uma tipologia dos hebreus no deserto, porque Jesus ficou 40 dias ali sendo tentado pelo diabo, e a Bíblia fala que o povo hebreu ficou 40 anos no deserto, é o mesmo número, só que em anos em vez de dias, tentando Deus. Quer ver? Vamos ver aqui Hebreus 3:9. Onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Aqui Hebreus 3:9. Também você pode ver no Salmo 95. Então, os hebreus tentaram Deus por 40 anos no deserto, e o diabo tentou Jesus, que seria o novo Deus, por 40 dias. Então é só uma tipologia que os autores fizeram, comparando Jesus com Deus do Velho Testamento. Basicamente isso. Agora não tem nenhum ser físico ali espiritual dialogando com Jesus. Até porque se tivesse, como é que ele ia oferecer para Jesus uma coisa que é de Deus? Só se ele fosse muito burro, né, para isso. E outro, o diabo vai tentar o Filho de Deus. Ele vai oferecer cada coisa boba, transformar uma pedra em pão. Ele deveria oferecer coisas maiores: riqueza, poder, mulheres. Ó, você vai ser o homem mais poderoso do planeta se você se curvar perante de mim. Não, ele oferece pão para pular do templo, e todos os reinos da terra que nem sequer eram dele. Isso aqui é só uma expressão.
Deus já deu os reinos da terra para Nabucodonosor e para Ciro, rei da Pérsia. Então era isso que Jesus estava refletindo. Eu devo ser um rei como os judeus esperam e ter todos os reinos da terra, ou eu devo trazer uma mensagem de esperança para esse povo? Então aqui era o próprio Jesus refletindo sobre isso. Tá bom? Acho que deu para entender. Depois eu vou trazer um vídeo aqui sobre Satanás não existe em breve, tá? Sobre a não existência desse ser na Bíblia, mais completo. Quem gostou do vídeo, pessoal, já sabe, dá um like por gentileza, se inscreve, ativa o sininho, ou entra na lista de avisos que eu tenho, tá? WhatsApp, Telegram, e comenta também o que achou, que é muito importante. Muito obrigado a todos aí que assistiram, paz a todos.